Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai gravar um vídeo, começar uma saga nova aqui no canal, que é a saga de God of War, né? Vamos percorrer todos os jogos e hoje a gente vai começar pela mitologia, né? Vamos dividir essa parte 1 e 2, tá? God of War 1, parte 1 e 2. E a gente vai abordar um pouco antes dos jogos, porque a mitologia ela é muito rica. Muita gente não sabe. Esses dias estava em live, percebi que muita gente não sabe a mitologia por trás do primeiro jogo, né? E quem vai me acompanhar nesse vídeo hoje é o Lucas, tá sempre acompanhando aqui o canal, tá sempre junto aqui com o canal, um dos criadores do canal. Manda um salve aí, Lucas. Fala galera, tudo bem? Vamos entrar nessa de cabeça, hein? A gente vai começar aqui, então, pela saga God of War, no God of War 1, tá? Se os outros vídeos já estiverem gravados, vai aparecer aqui no card pra vocês, tá? Então vamos lá, Lucas. A gente vai começar aqui contando que no God of War Ascension, ele começa com uma frase chamada: no começo não existia nada, apenas caos, né? E a gente não sabe se caos é uma personificação, é um ser, a gente não sabe, mas a saga começa dessa forma. No começo não existia nada, apenas caos, né? E de caos Sim. surgiu uma luz onde se criou. Eu não vou abordar muitos nomes, tá? De todos os deuses, de todos explicadinho a mitologia. Eu vou abordar mais os que são mais importantes para o jogo, tá bom? Então, nasceu a personificação da luz e a personificação da terra, que é a Gaia, certo? E aí que foi criado um ser junto com ela, que é o Hélio, né? Então, Hélio e Gaia foram os primeiros a surgirem na Terra, certo? Eles começaram a ter filhos, né, que eram titãs, que eram dominados titãs. Tiveram vários filhos, mas o mais importante deles, que é abordado nos jogos, não só ele, mas o que é abordado aqui nessa história, é Cronos. Cronos, filho de Gaia e Hélio, certo? Hélio era um pai que não curtia muito os seus filhos, entendeu? Não tratava bem os seus filhos. Gaia, possuído pela ira, por não gostar de como o Hélio tratava os seus filhos, ela foi e tramou uma ideia junto com o Cronos para que ele tomasse o trono do seu pai. Na verdade, ele arranca o bingolinho do pai dele, né? Ele decepa o pai dele, o bingolinho, e toma o poder, né? Que na época era do Hélio, que era o único ser, o pai, entre aspas, de todos, né? Porque foi o primeiro ser homem a existir. Então, Cronos vai e derrota o seu pai, tira o seu pai do poder, certo? E a vida continua. Cronos agora, o rei, entre aspas, na época não existia, mas rei da terra, né? Rei de todo o mundo, certo? Então, eles começam a ter filhos. Os filhos dos titãs começam a ter filhos, e filhos, e filhos, e filhos, certo? Uns titãs, outros não titãs, certo? Aí veio as irmãs do destino, e elas falaram para Cronos que, da mesma forma que ele traiu o pai dele e tomou o poder, ele estava fardado a acontecer a mesma coisa com ele, né? A mesma coisa. E que um filho dele iria tomar o seu trono. Ele, tomado pelo medo, né, deu um presente às irmãs do destino, certo? Eu vou abordar mais as irmãs do destino e os corcéis do tempo, Lucas, na história de God of War 2, tá? Vou abordar mais na história de God of War 2. O que é importante a gente saber aqui é que Cronos dá às irmãs do destino os corcéis do tempo como presente, porque as irmãs do destino eram quem decidem o destino de todo ser vivo, certo? São 3 irmãs. Uma decide o que acontece quando ele nasce, uma durante a vida e uma durante a morte. Então, elas decidem o que vai acontecer. E elas dizem a Cronos que um filho dele iria tomar o poder Olimpo. E ele, se eu não me engano, ela até fala que ele é marcado, não é? Ela chega a falar que o filho marcado vai tomar o trono. Se eu não me engano, é isso, não fala? Não, isso é um pouco mais pra frente. Vamos chegar lá. Bom ponto. Vamos chegar um pouco mais pra frente. Então, Cronos, tomado pelo medo, ele vai e consome todos os seus filhos. Consome, que eu digo, ele engole todos os seus filhos. Ele vai, na intenção de evitar que aconteça o que ele fez com o pai dele, ele vai engolindo filho por filho.
Então a mãe de Zeus, junto com a Gaia, né, bola um plano, para enganar o Cronos. O que ela faz? Ela pega o seu filho e dá pra Gaia criar. Então a Gaia começa a criar Zeus, certo? Ela pega uma pedra comum e pode Isso, falar. exatamente, é isso que eu ia falar. Mas ela engana o Crono justamente, ela pega uma pedra, ela enrola como se fosse um neném e entrega Isso. pra ele. E nisso daí ele come literalmente a criança e achando, né, que era o filho dele. Mas na verdade exatamente, era só exatamente. pedra. You know of the mighty Titan Kronos. So fearful was Kronos of the oracle's prediction that his own children would rise against him, that he decided to imprison them all in his belly. Rhea stood by and watched as her children were devoured one by one. But when the time came for the last of her children to be eaten, she was unable to bear another such loss, and devised a trick to save the baby Zeus. Rhea commanded the eagle to secret her son away. He was taken to an island far beyond the watchful eyes of Kronos. It was I who cared for him. It was I who kept him safe. I nurtured his desire to free his brothers and sisters from Kronos. But my foolish act of compassion would haunt the Titans forever. For in sparing Zeus, we allowed him to return to us with vengeance in his heart. He betrayed all of the Titans for the sins of just one. The sins of his father, Kronos. E o que é interessante é que na mitologia original, quando Zeus cresce, ele vai enfrentar Cronos para pegar os seus irmãos. Na mitologia original, é dito que ele corta a barriga de Cronos, o que é uma... Vamos lá, né? A gente tem que usar muita imaginação, gente. Ele corta a barriga de Cronos e os irmãos e irmãs dele saem de lá vivos e crescidos, tá? Na mitologia original. Na mitologia de God of War não é explicado muito bem como isso acontece, mas na mitologia original eles saem de lá crescidos, tá? É porque no God of War o foco não é bem mostrar como que é toda a mitologia, tudo mais, por mais que seja uma história muito interessante. Ele é mais focado nessa outra parte, né? Nessa parte um pouco mais pra frente depois disso. Sim. É como se fosse então, isso. Zeus pega os seus irmãos e eles declaram guerra a todos os titãs, inclusive a Gaia, que foi quem o criou, inclusive a Gaia, culpando todos pelo erro de um só, né? Que foi o Cronos quem errou, e ele declara guerra contra todos os titãs, certo? E aí, só aí, eles começam a se declarar deuses. Eles se autodeclaram deuses, certo? E eles se declaram olimpianos, dizendo que vão... Por que olimpianos? Porque eles querem que vão acabar com a ira dos titãs, acabar com o reino dos titãs, que ficavam no maior monte, na época, da Grécia, da Terra, né? É abordado nos Jogos da Terra, que é o Monte Olimpo, certo? Então começa a grande guerra da saga God of War, que são os deuses versus os titãs, né? Acontece uma guerra, e a guerra é tão brutal, que ela molda o mundo como conhecemos. Então ela cria montanhas, ela cria maremotos, ela cria vulcões. É essa guerra que cria, certo? Lembrando bem, Lucas, que eu não abordei muito porque não é do tema do vídeo, mas os seres humanos já existiam na época.
Os seres humanos já existiam. Sim, sim. Né? Então, sim. Zeus teve filho com humano. Sim, os deuses, os humanos já existiam. Tá? E aí, os deuses ganham a guerra. Zeus cria uma arma que é chamada Blade of Olympus, né? A lâmina do Olimpo. Ele cria essa arma e essa arma é capaz de acabar com a guerra. Então ele com uma espadada só acaba com a guerra. Bloodlust and power raised within Zeus. His desire to rule over mortals was intolerable to us. The battle continued despite my capture. Then Zeus created a powerful weapon to end the Great War. A weapon forged from the heavens and the earth. The Blade of Olympus. I banish you to the darkest pits of Tartarus! Assim, não enviando todos, mas a maioria para o Tártaro, certo? Como se fosse o inferno da mitologia e o inferno de God of War, certo? Inclusive o Kratos visita ele três vezes, no God of War 1, no God of War 2 e no God of War 3. Ele visita o Tártaro 3 vezes, certo? Que é maravilhoso. Durante os jogos, eu vou falar qual foi como eu falo assim, o castigo que Zeus colocou em cada um deles, tá? Eu vou falando, por exemplo, Cronos foi fardado a andar com o templo de Pandora nas costas. Então ele foi castigado de ficar de 4 vagando pelo deserto com o templo de Pandora nas costas, tá? Então, lembrando bem até agora, vou anotar, Lucas. Anotando bem. Hélio teve os seus filhos, Cronos, filho de Hélio, pega o trono do pai. Zeus, filho de Cronos, toma o poder, certo? Então, vai seguindo a vida. Zeus consegue derrotar os titãs, então fica Poseidon, irmão de Zeus, como deus dos mares, Hades, deus do submundo, e Zeus, deus dos céus e da terra, certo? Como o rei do Olimpo, correto? Aí, isso Sim. tudo antes de começar a saga God of War, antes de começar. Da mesma forma, e aí se passam-se os anos, da mesma forma que foi feito com Hélio, Cronos e Zeus, começou a surgir uma lenda, e aí sim entra o que o Lucas falou, que um guerreiro marcado iria destruir o Olimpo. Né? Destruir o Olimpo. Zeus achava que os humanos, que os mortais, não poderiam fazer isso. Então ele proibiu a guerra entre os deuses. Então Deus não podia lutar contra Deus. Justamente na intenção de evitar que algum deus tomasse o seu poder no Olimpo. Certo? Então começa a ter o burburinho na cidade de que um novo ser, dessa vez um ser marcado, iria destruir o Olimpo. E aí que entra o nosso protagonista da história, Kratos. Kratos teve um irmão chamado Deimos, e aí sim, o Deimos tinha uma marca no corpo. Vou botar a foto aqui para vocês verem. Deimos tinha uma marca no corpo. Então Zeus manda Ares e Atena atrás desse ser, atrás desse imortal que tinha a marca. Ele vai e pega um Deimos e leva um Deimos dali. Inclusive a cicatriz que tem no olho de Kratos, se você ficar bem atento, vou botar a imagem aqui, ela é feita porque Kratos vai defender o Deimos e o Hades dá um tapa, um peteleco, uma porrada na cara do Kratos, fazendo aquela marca no olho dele. Ele foi defender o irmão, só que uma criança contra um deus, né? Não tem nem o que a gente argumentar. E agora sim a gente começa a história do nosso protagonista, o protagonista da história, certo? Essa é a história antes do protagonista aparecer. Agora a gente vai contar a história do protagonista até o início do jogo, né? O início do jogo, que ainda está um pouco à frente, certo? Então, Kratos segue a vida, Kratos cresce e como um semideus, porque ele é filho de Zeus, ele não sabe ainda, de Zeus como mortal, ele começa a se destacar no exército de Esparta. Né? Ele começa a destacar no exército de Esparta, logo vira general de Esparta, certo? É retratado pela esposa de Kratos e pela filha que ele é um ser carinhoso. Apesar da gente não ver isso na saga, ele era um ser muito carinhoso com a filha e com a esposa.
os únicos bens que ele tinha, as únicas pessoas na qual ele amava, certo? Então, acontece, existe uma doença na Grécia, começa a ter uma doença na Grécia, que todo mundo que tinha essa doença falecia, todo mundo. Na verdade, eles matavam essas pessoas que tinham essa doença. E a filha de Kratos... Porque é uma doença que não tinha cura na época, né? É uma doença que não tinha cura. Então, para não matar mais gente, eles matavam essas pessoas para não espalhar essa doença. Eu não sei dizer se essa existia na mitologia de verdade, essa doença. Só que acredita-se que seja a varíola, tá? Porque a doença era muito parecida com a varíola, né? Não sei se o jogo fez uma homenagem à varíola, mas era muito parecido com a varíola. Então, a filha de Kratos pega essa doença. E existe um fruto, né? Uma árvore com apenas um fruto que curava qualquer doença. Qualquer doença. Então Kratos pega o exército e vai atrás desse fruto para salvar a sua filha, né? Só que o que eles não sabem, e não é abordado nos jogos, a gente vai saber depois, através do livro, né? Que, como o Zeus tinha proibido a luta entre os deuses escolhiam um soldado para lutar entre si, e o soldado que vencesse, o deus, entre aspas, era o vencedor. Então era meio que um jogo deles. E o Kratos era escolhido de Hades. Né? De Ares, desculpa. Escolhido de Ares. É que o nome é parecido. Escolhido de Ares, o deus da guerra. Então o Kratos vai até esse fruto e, no caminho, ele mata vários outros adversários. Até que ele encontra o príncipe dos bárbaros. O Cerece, que vai estar passando aqui para vocês, é o ser que a gente encontra no God of War 2. Na época, ele era príncipe dos bárbaros, e ele estava atrás do fruto, porque o seu pai, o rei dos bárbaros, estava doente, e ele precisava desse fruto para que ele pudesse se salvar, certo? Então, eles vão atrás desse fruto, Kratos derrota o príncipe dos bárbaros, pega o fruto, volta para casa e salva sua filha. Então, tomado pela ira, por perder o seu pai, o príncipe dos bárbaros, agora rei dos bárbaros, né? O Lucas pode até tentar pegar o nome dele aí, Lucas, que me fugiu agora. Ele vai atrás de Kratos até Esparta, reúne um exército gigantesco na intenção de se vingar de Kratos. Então eles vão até lá, eles acabam com o exército de Esparta, e o Kratos está subjugado. Como vai passar o vídeo para vocês, o Kratos é subjugado e o rei dos bárbaros vai matar o Kratos. Aqui tá falando que é Átila. Então, o Átila, o rei dos bárbaros, vai matar o Kratos. Ele tá para matar o Kratos e o Kratos fala a frase que é sinônimo do jogo, que é: Ares, destrói os meus inimigos e a minha alma é sua. Então, Hades desce do céu e mata todos os inimigos de Kratos. Todos os bárbaros que estavam ali foram mortos, inclusive o rei dos bárbaros, que estava prestes a finalizar o Kratos. The youngest and boldest captain in the Spartan army, Kratos inspired fierce loyalty in his men. It had always been enough to carry them through any battle, until this day. The barbarians to the east numbered in the thousands, and descended on the Spartans without mercy. The battle lasted near hours. The discipline and training of the Spartans did little to stem the tide of the merciless barbarians. The soldiers faced a massacre, while their young captain faced the end of his brilliant career and his life. But to Kratos, victory was worth any price, even his soul. Ares! Destroy my enemies, and my life is yours. That desperate call for aid would come to haunt Kratos for all his days. By the gods, what have I become?
Só que agora o Kratos, a alma de Kratos era de Hades. Né? E foi a pior decisão que o Kratos tomou na vida. Talvez ele preferisse até a morte. Né? Como vão ver nos próximos jogos, ele preferiu a morte, né? Ele até acaba tirando a... E foi exatamente nesse momento que ele fez o pacto com Ares que ele recebe a lendária, a maravilhosa Lâmina do Caos. Que ele, justamente nesse momento, porque a cabeça Nesse do exato Rei dos Bárbaros momento. é degolada. Quem faz isso é o Kratos, que... Vamos lá, mais uma vez usando a imaginação, gente. O Kratos está subjugado, né? Subjugado. O Rei dos Bárbaros vai matar ele. Quando ele fala isso, o tempo paralisa, as lâminas vão até ele, grudam no braço dele, ele consegue levantar e arrancar a cabeça do Rei dos Bárbaros antes que o Rei dos Bárbaros reaja. Né? Vamos usar a imaginação, né? Mas beleza, a vida continua. Kratos agora é uma máquina de matar. Já era, mas agora é uma máquina de matar. Dada por um deus. Até que chega o fatídico dia. Assim, a coisa mais importante que acontece na história de God of War. Kratos está num vilarejo, onde Ares manda matar todo mundo. E ele, como bom servo, faz um ataque, põe pânico em geral, manda matar todo mundo. Vai matando todo mundo. Até chegar... eu não tenho certeza se é uma igreja ou se é um templo. Ele chega, eu acho que é uma igreja. Ele chega na porta. E uma oráculo aparece e fala para ele não entrar e não fazer isso. Parar com aquela matança. Porque se ele entrasse, ele iria se arrepender até o último dia da sua vida. Ele ignora, como é praxis do Kratos, né? Ele ignora a senhora, ignora a velha. E entra e mata todo mundo que tá lá. Ele não percebe, mas num ataque duplo, ele acaba tirando a vida da sua filha e da sua esposa. Né? O Lucas pode até pegar o nome delas, Lucas. É Calliope. Pode pegar o nome delas aí pra mim, por favor. Ele mata Deixa eu as procurar duas. aqui. E ele sai desolado, porque matou as únicas pessoas que ele amava. Quando ele sai pro lado de fora, a oráculo vira pra ele e fala que ia atacar uma maldição. Aqui fala que Lisandra, a esposa dele é a Lisandra, né? Calliope. E a filha é Calliope. Lisandra e Calliope. E ele faz... O que ele faz? Desculpa, a oráculo vai e taca uma maldição nele. Pega as cinzas da esposa e da filha e taca no corpo dele. Então, por isso que o Kratos é branco. Talvez você não tenha se atentado a esse detalhe. Ele é branco e ele tem um apelido, né, de fantasma de Esparta justamente por causa disso. Porque ele tá fardado a não só andar com as cinzas da filha e da esposa no corpo, como ter o pesadelo todos os dias. Imagina você, todos os dias, ter o pesadelo de matar sua esposa e sua filha. Todos os dias. Ele não conseguia dormir. Né? Então Ares aparece e fala pro Kratos que ele fez aquilo de propósito, porque um guerreiro exemplar, um melhor guerreiro, não pode ter distrações. E a esposa e a filha de Kratos seria uma distração para ele. Então Kratos fica tomado pela ira, louco da vida, e começa a contrariar o Ares, né? E começa a meio que se rebelar contra o Ares. E ele vai atrás dos outros deuses, na intenção que os deuses pudessem curá-lo dessa maldição, né? Os eventos do God of War. E aí começa né? os eventos do God of War. Eu esqueci desse detalhe, que a marca que o Kratos tem, essa vermelha, né? Eu tenho até um Kratos aqui tamanho real, vou mostrar pra vocês, ó. Essa marca que o Kratos tem é em homenagem ao Deimos, tá? O Deimos tem essa mesma marca. Essa mesma marca aqui é a do Deimos. E o Kratos faz quando o Deimos é levado pelo Ares, o Kratos faz. Então, a profecia, ela se cumpre. Porque um guerreiro marcado, de fato, destrói o Olimpo. Né? Isso aqui, esse guerreiro marcado não era Deimos. Era Kratos, que depois veio a se marcar com a mesma marca em homenagem ao irmão. Tá? Sei que o vídeo ficou 20 minutos aqui, ficou mais longo do que eu esperava, mas é só pra mostrar pra vocês que a mitologia por trás de God of War é muito rica. Né? Era muito rica. Talvez você, igual eu, que jogou o jogo no PlayStation 2, o jogo é de 2005, né, Lucas? O jogo é de 2005.
O primeiro foi lançado Ou seja, em você que é da minha 2005. idade, eu tenho 24 anos, o Lucas tem 20 18 anos. 20 anos de 7 jogo. anos. Aí jogou no PlayStation 2 e não 27. tinha dublado. Era em inglês. Então, Exatamente, assim, não e essa entendia história nada não do que eles abordava falavam, muito nada. no jogo, né? Era meio que espalhado no jogo e quem falava inglês entendia. A gente que era criança nem falava inglês, nem tinha noção de nada, acabava jogando sem ter essa noção, tá? Então, se o vídeo do God of War 1 já estiver gravado, já vai estar aqui no card, né? Já estiver disponível até no card. E aí vai ter God of War 1, 2, 3. A gente vai gravando e vai lançando aqui no canal, tá bom? Então, deixa seu like, né? Não esquece de deixar o seu joinha. Comenta, compartilha com seus amigos que não conhecem essa história por trás de God of War. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou!